A medida provisória que reforma o setor elétrico tem várias mudanças importantes e que estão sendo discutidas neste momento. Alguns destes pontos enfrentam grandes desafios. Maurício Portugal, colunista do Money, está aqui com a gente para conversar sobre como anda esta tramitação que já tem 600 emendas propostas. Maurício, em que pé está esta nova briga agora lá no Congresso? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Naga? Um prazer falar com você sobre esse tema. Veja, acho que vale a pena falar muito rapidamente, né, que se trata de uma reforma cujos eixos principais são eixos, digamos assim, sobre temas que vinham sendo discutidos há muitos anos no setor, pelo menos desde a consulta pública 33 de 2017, né, que tratou de vários desses temas de maneira, inclusive, mais profunda do que o que foi absorvido pela reforma. Então, a gente está falando de uma reforma que vai mudar, basicamente, vai tratar de um eixo de justiça tarifária, né, com foco nos consumidores de menor renda, visando a reduzir o peso da energia elétrica em seus orçamentos. A MP propõe uma enorme simplificação da tarifa social, com 100% de descontos para os consumos até 80 quilowatts mês e isenção da CDE para famílias de baixa renda que consomem até 120 quilowatts mês. Né? Então esse é o primeiro eixo, isso beneficia 66 milhões de pessoas. Né? Você tem o segundo eixo, que diz respeito à liberdade do consumidor, na ampliação do mercado livre. Basicamente, a gente vai ter mais ou menos o que a gente tem hoje no setor de telefonia, que a gente vai poder escolher de quem a gente compra a energia, independentemente da gestão do sistema de distribuição que vai ser feito pela empresa que é concessionária da distribuição. Então você tem um eixo de liberdade para o consumidor, né, que se espera que gere eficiências e preços melhores ao consumidor. E tem um terceiro eixo, que é o eixo de equilíbrio setorial, que é uma tentativa de reorganização e realocação de custos do setor, visando a reduzir e distribuir de forma mais equitativa os encargos setoriais, como o caso da CDE, né, que é um encargo setorial relevante. O setor elétrico ele tem diversos subsídios, e aqui o que se tenta é melhor alocar esses subsídios que estavam concentrados em alguns players do mercado, em alguns segmentos do mercado. Né? Então, assim, é uma reforma abrangente, por um lado. Por outro lado, se a gente for falar sobre as críticas que se pode fazer a essa reforma, ela, assim, eu acho que há um consenso entre os especialistas que ela é insuficiente em alguns aspectos, né? Particularmente, eu acho que há uma insuficiência em relação aos instrumentos, a melhoria dos instrumentos de planejamento que a gente precisa ter nesse setor. Né? Vocês falam, eu vejo a cobertura da CNN sempre mencionando o problema do curtailment, que é um problema típico, né, de planejamento. Anos atrás, quando todo o parque era estatal, quando todo o sistema era estatal, você tinha um planejamento que determinava, né, como se fazia o crescimento da oferta de energia. Isso mudou. Hoje o planejamento é indicativo, mas é preciso que esse planejamento indicativo produza sinais, né, que permitam que, de fato, a oferta se enquadre na demanda. Né? E não o que acontece hoje, que é você ter uma criação de nova energia, não porque você tem mais demanda, mas porque essa energia é subsidiada, né? Há uma realocação do consumidor de um ambiente para o outro, porque a energia é subsidiada e você continua com o custo da energia anterior. Então, é preciso melhorar o planejamento e isso não está sendo feito nesta reforma. Né? Além disso, acho que é importante dizer que é um risco muito grande. Eu acho que essa é a minha maior preocupação,
de você ter uma situação em que o governo, né, por não ter força no Congresso nesse momento, ou ter pouca força no Congresso nesse momento, ele foque apenas nas medidas que criam benefícios sociais e deixa as demais medidas, que são as discussões mais duras, né, sobre o mercado livre, sobre a realocação de subsídios, deixa essas medidas de lado. Né? E no final você tem a aprovação apenas do benefício da tarifa social, o que vai criar uma oneração, nova oneração para todos os demais consumidores que não são beneficiados por essas tarifas. Então, acho que há um risco relevante disso e o risco do que se chama, né, do que se tem chamado no setor de jabutis, né, que são aquelas regras que aparecem nesse processo de tramitação por consequência de lobbies do setor elétrico para criar benefícios específicos para algum segmento do mercado. Esse risco existe. Você mencionou que são 600 emendas, né? Talvez valha a pena até a gente dar uma olhada um pouco mais nessas emendas, porque os jabutis estão aí. A reforma, como foi enviada pelo governo, eu acho que há um consenso entre especialistas que, se ela fosse aprovada, ela melhoraria o setor. É uma boa reforma. Tá? O grande medo é o que pode mudar ao longo da tramitação. Né? Então, veja, eu queria chamar uma arte, né, que tem aqui o número de emendas. São 600 emendas. Eu, com a ajuda de inteligência artificial, tentei mapear, né, fazer um mapeamento dessas emendas, e em torno de 134 emendas são emendas de redação, né? Temos, portanto, 466 emendas substanciais. Pode colocar outra arte, por favor? Aqui, esses percentuais, eu peguei por tema, né? E são percentuais em cima daquelas 466 emendas. Eu descartei as emendas de redação e fiz aqui, tentei ver quais eram os temas mais tratados pelas emendas que foram propostas para a medida provisória. Então você tem 22% de emendas sobre o mercado livre, né, que é o tema mais difícil de regulamentação, é uma mudança muito importante o que vai ser feito. Desconto das tarifas de uso do fio, né, da TUSD e da TUST, 21%. Aqui é um instrumento que gera subsídios para determinadas fontes de energia. Né? Então, aqui é um tema que aparece em jabuti geralmente. Renovação das concessões, né? As concessões de distribuição estão sendo renovadas nesse momento, a ANEEL está fazendo a renovação das concessões e há uma tentativa aqui de intervir pela via legislativa nessa renovação. Fontes fósseis e a gás, né? Inclusive com previsão de alguns subsídios para essas fontes fósseis, autoprodução de energia, geração distribuída e armazenamento de energia. É difícil fazer um mapeamento, pode tirar a arte, é difícil fazer um mapeamento de nesse momento, quais são os jabutis, né, que estão nessas emendas. Isso a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para mapear isso, porque tem apenas 3 dias, né, que encerrou o prazo para a proposição dessas emendas e que, portanto, as emendas se tornaram públicas. Então, não deu tempo ainda de verificar, você tem que ver cada emenda, fazer conta para ver quais são as consequências dela no sistema elétrico como um todo. Então, a gente ainda não tem um diagnóstico do tamanho dos jabutis que estão aqui, né? Mas dá para ver que tem alguns relevantes. Muito bem, Maurício Portugal, a gente vai continuar acompanhando esse assunto definitivamente, porque a possibilidade de alteração desse texto é gigantesca e agora os olhos estão lá na possibilidade de escolha do relator, né? Fala-se em Fernando Coelho Filho, ex-ministro de Minas e Energia, e como será tratado, como vai tramitar este texto lá no Congresso Nacional. Meu caro, obrigado pela conversa, bom fim de semana, bom descanso.
Eu que agradeço, Naga. Um Foi um abraço. prazer. Um abraço.